todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e de máquina de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar uma substituição que nós fizemos em um compressor em uma geladeira Dako. Sabe essas duplex Dako, antigas já, nem tem mais para vender. Mas nós fizemos a substituição do compressor e no meio do processo, aparentemente seria uma substituição muito simples, mas aí a gente percebeu que ia ser necessário fazer uma limpeza no sistema. Inclusive vou falar sobre isso. Precisa fazer a limpeza do sistema todas as vezes que você troca um compressor? Bom, esta e outras perguntas eu vou respondendo aí no decorrer do vídeo. Vai ser um vídeo um pouco longo porque nós fizemos passo a passo. Depois eu conto a história do projeto desse vídeo, o que era para ser e o que acabou se tornando. Tive que parar aqui por um instante, o telefone tocou no meio do vídeo. Tenho que deixar no modo avião quando estou gravando. Bom, então eu dizia... Era um projeto que era para ser de um jeito e acabou se tornando de outro, mas ficou muito legal, eu garanto que você vai gostar. A questão é que ficou um pouco longo, mas bora lá, então não vou enrolar mais. Só falar uma coisa, conheça nossos cursos, link na descrição. Tá a fim de estudar comigo? Curso online que vai te preparar aí para exercer a profissão de técnico de refrigeração. É para quem já sabe, quer aperfeiçoar a técnica, quer melhorar. E para quem não sabe nada, porque a gente começa do zero. Então vale muito a pena. O preço, o valor é muito, muito acessível. Tá? Às vezes, no primeiro atendimento que você faz, você já recupera o valor investido. Pronto, falei que o vídeo vai ficar longo, então vamos deixar de conversa e vamos para o vídeo. Eu estou com esse fone de ouvido aqui para ouvir o fundo. Tá legal? Bom, então esse é o compressor, a gente fez o diagnóstico dele. Deixa eu diminuir um pouquinho mais a minha imagem, enquanto isso você vai vendo aí. Vou colocar mais no canto aqui e diminuir, pronto. Então a gente sempre vai trocar um compressor, a gente começa lixando. Ó, você vê que é um compressor antigo da Tecans. E a gente começa lixando a tubulação, certo? Ó, a gente lixa tudo, principalmente a parte da tubulação que é de ferro, de aço. O aço ele já é um pouco mais complicado de você fazer a solda, então tem que estar bem lixado. Então a gente costuma lixar antes de cortar o tubo. Por que antes de cortar o tubo? Para que não caia resíduos da lixa, do processo de lixamento ou lixagem, agora eu não faço a menor ideia qual a palavra correta. Então a gente faz sempre fechado, correto? E depois disso, deixa eu te falar do projeto enquanto que ele corta, e presta atenção que daqui a pouco vai acontecer alguma coisa que vai mudar o foco do projeto aqui. Nós pensávamos que ia ser uma troca bem rápida, então a gente ia fazer uma filmagem toda em tempo real, sem corte, sem edição, sem nada. Certo? Do começo ao fim, para ver em quanto tempo a gente conseguia fazer essa substituição. Só que aí, olha o que aconteceu. O sistema estava cheio de óleo. Nós já havíamos soltado o gás, entende? Nós já havíamos quebrado o tubinho de serviço, já havíamos soltado o gás. Só que por que ainda tinha pressão dentro? Alguém sabe dizer por que ainda tinha pressão dentro? Por causa desse óleo. Esse óleo ele criou... No meio do vídeo a gente vai abrir o filtro para dar uma olhada. Mas o óleo, ele se misturou à sílica, ele acabou entupindo o capilar de óleo. Por isso ainda tinha pressão dentro da linha de alta. Correto? Então aí a gente mudou o foco. Era um foco que a gente ia fazer a substituição desse compressor sem corte, sem edição, sabe? Tínhamos deixado todas as ferramentas já tudo pronto para fazer tudo numa sequência lógica. Só que aí apareceu esse problema aí, tá bom? Então esse sistema teve que ser limpo. E eu vou mostrar para vocês como a gente fez. De vez em quando alguns alunos nossos
perguntam, olha, eu ainda não tenho nitrogênio, eu ainda não tenho, né, todo o equipamento para fazer a limpeza, eu posso fazer com gás refrigerante? Pode. Nesse atendimento, nós não estávamos com nitrogênio no lugar. E como não houve uma queima do compressor, não houve... Era só óleo, era um óleo degradado. Porque o compressor, ele estragou por dentro. Ele deve ter quebrado alguma parte mecânica dela e ele começou a trabalhar rodando somente, sem a parte mecânica funcionar. E aí esse óleo se degradou dessa forma. Provavelmente se esquentou demais. Então é só óleo, tá? Não tinha resíduos nenhum. Depois a gente percebeu. Ah, e como eu disse, eu queria fazer uns serviços sem corte, sem edição. Aí a gente teve que fazer o corte depois que saiu esse monte de óleo. Ó, inclusive agora o técnico depois do acidente, né? Ele até pôs luva. Se ele tivesse com luva antes, não tinha sujado tanto a mão dele. Certo? Então eu tive que cortar para limpar, porque sujou tudo, virou uma meleca. Daqui a pouco a gente vai ver esse filtro, como é que ele está por dentro. Mas antes a gente vai fazer a limpeza. Sim, como eu dizia, às vezes alguns alunos perguntam, olha, eu ainda não tenho condições agora de comprar o cilindro de nitrogênio, o regulador, né? Porque não é um investimento muito barato. Porém, né? Eu já até expliquei isso, é um investimento que se paga, certo? Porque o nitrogênio, ele sai muito mais barato do que o gás. Então, a longo prazo, ele acaba se pagando pela economia que você faz. Mas nesse caso, a gente vai fazer a limpeza com gás, porque eu estou sem nitrogênio nesse momento. O nitrogênio ficou na oficina. E eu percebi que dá para fazer simplesmente só com o gás na forma líquida. Estou usando aí essa ferramenta, né, de engate rápido. Eu gosto muito dela porque evita de você ter que fazer uma solda com uma válvula Schrader. Então o que a gente faz aqui é colocar esse engate rápido. Eu tenho um vídeo sobre isso. Ele é muito, muito bom. Você coloca, aperta, ele veda muito bem. É ótimo para fazer esse tipo de limpeza. E como eu disse, nesse caso, nós não vamos usar o nitrogênio, porque não estava à mão, e eu acreditei na hora que essa limpeza simplesmente com o gás refrigerante resolveria o problema, certo? Então eu vou usar com o mesmo gás, vou fazer a limpeza com o mesmo gás que vai ser feita depois a carga no compressor, no sistema, certo? É o R134A. Deixa eu mudar a minha imagem para o outro lado para não atrapalhar. Ok? Olha o que eu fiz aí. Coloquei a mangueira. A mangueira que está ligada ali no manômetro de baixa pressão, manômetro azul. Ok, eu não fiz cortes, tá bom? Fiz o mínimo de corte. O único corte que eu fiz, se eu não me engano, foi no momento da limpeza, para limpar aquele óleo que ficou aí. Que ninguém merece também ficar assistindo a gente limpando o chão sujo de óleo. Ó, nós vamos usar o R134. Sem problema, não é o correto, mas dá para fazer. Então, respondendo a pergunta, se eu não tenho nitrogênio, posso fazer? Não é o ideal, mas pode sim. A gente vai fazer com ele. Ah, do lado de cá a gente vai usar, né, uma recipiente ali para parar. E o técnico tirou novamente a luva. E não deveria ter tirado a luva. Presta atenção, por quê? Porque começou a respingar óleo, começou a sair com muita pressão. E aí lá vai o técnico sujar a mão de óleo de novo. Mas tinha detergente, né? Depois só lavar, que tá novo. Certo? Então ele injetou o gás na forma líquida. Ó, quantidade de óleo que saiu, esse óleo preto. Então a gente foi repetir, eu falei que eu cortei poucas vezes, aliás, uma vez só, mas não, na realidade a gente fez mais um corte aí. Ó, aí a gente tirou até uma foto desse momento aí para colocar na capa. A capa que você viu quando clicou nesse vídeo. Ok?
Então a gente repetiu esse processo por umas 3 vezes até parar de sair esse óleo preto do condensador. Agora a gente vai limpar o evaporador. Então a gente vai fazer correr o óleo pelo capilar, certo? Então a gente vai pressurizar, vamos colocar o fluido na forma líquida no capilar. Vamos dar uma pressão de mais ou menos 80 psi, vai ser o suficiente para a limpeza. Para remover, lembra quando a gente cortou que saiu aquela pressão do tubo, né, de descarga? Por quê? Porque estava saturado o filtro, né, de óleo, então provavelmente o capilar também está. Ó, a gente já pôs pressão e por enquanto não está saindo nada, demora. Por quê? Porque tem muito óleo dentro do capilar. Ó, mas daqui a pouco vai começar a sair e você vai perceber que a limpeza está surtindo efeito. Certo? Não entrou resíduo, entrou só óleo mesmo. Muito óleo, para dizer a verdade. Tá, então é o que eu disse. Tá ficando um pouco longo o vídeo, mas eu queria que você visse do começo ao fim esse vídeo. Ó, começou a sair o óleo. Tá vendo? Tá em pequena quantidade, por quê? Porque também o capilar, ele libera muito devagarzinho o gás, né? O gás está sob pressão ali dentro da mangueira, injetando no capilar, mas além do óleo que tem dentro, o capilar restringe a saída do gás. Tá certo? Ó, um papelzinho aí para você ver. Ó, você percebe que não cai sujeira, é só esse óleo escurecido. Então nós não vamos ter problema, não vai ser nem necessário passar o 141B aí. O próprio gás em líquido já vai fazer essa limpeza, ó. Um pouco acima de 80 psi, a gente vai deixar expurgando esse óleo aí. Enquanto isso a gente vai adiantar. Aliás, enquanto isso eu vou te mostrar como é que estava o filtro por dentro, tá certo? Ó, já está pingando, você percebe, já está pingando numa frequência um pouco melhor. Significa que o capilar já tá limpando. E ali ele está empurrando também o óleo que está dentro do evaporador. Agora sim, enquanto deixa expurgando lá esse óleo, esse gás, vamos dar uma olhada nesse filtro, como é que estava. É sempre legal também você dar uma olhadinha dentro do filtro. O interessante do filtro, uma das coisas boas que aconteceu aí, é que o filtro não chegou a dissolver a sílica. Às vezes você abre o filtro e você percebe a sílica toda dissolvida, toda quebrada. E aí é um problema, porque quando ela se quebra, vira tipo uma farinha, bem fininha. Aí às vezes esse resíduo pode entrar dentro do capilar. Aí é problema realmente, tá? De realmente ter que fazer uma limpeza muito profunda aí nesse capilar para remover. Em alguns casos nem é possível, a gente nem consegue. E aí tem que ver o tipo de geladeira que é, se ela permite a troca do capilar. Por exemplo, se fosse essa, não daria. Essa daí não tem como trocar o capilar. Ok? Vamos dar uma olhadinha como é que tá o filtro. Ele faz a marcação com o cortador e aí força, ele quebra. Dá uma olhada. Normalmente a sílica iria cair com toda facilidade, mas ela está totalmente ali saturada de óleo. Mas uma das coisas que a gente percebe é que o elemento da sílica não se quebrou, não se dissolveu, o que é muito bom. Quer dizer que não entrou, ó, ela está inteira. Só está empastada de óleo. Ó, as bolinhas ali estão inteiras, íntegras, não tem aquele farelo, o que é muito bom. Vamos dar uma olhada na redinha. Então praticamente não passava gás por aí, certo? Mesmo porque o compressor estava até estragado. Por isso, quando nós retiramos o gás através do tubo de serviço, ainda ficou o gás dentro do condensador, que quando a gente cortou deu aquele jato de óleo. Por causa do filtro todo empastado. Tá ok?
Certo. Ok. Ó, tem uma redinha ali, mas tá toda melecada. Legal. Enquanto isso, a gente já fez a limpeza no sistema. Saiu todo o óleo, começou a sair limpo o gás. Então agora sim a gente vai proceder a instalação, né? Terminar a instalação do compressor. Uma coisa que a gente percebeu é que essa geladeira Dako, eles economizaram em tudo, economizaram até no tamanho ali do tubo de sucção. Então ele nem alcançou no compressor novo, então a gente precisou colocar uma luva para que pudesse alcançar. Isso às vezes acontece, né, no seu dia a dia. Mas resolvido o problema, colocamos ali, sei lá, uns 10 centímetros mais ou menos, talvez até menos, de um tubo 516. Ok? Lembra que já estava tudo lixado. Inclusive, ó, o filtro já foi retirado. Vamos limpar para remover o óleo. Já está lixado aí também. Lixamos antes de retirar o filtro. E aquela velha técnica, o filtro ele não quer entrar por bem, então a gente precisa largar. Só que normalmente alarga demais. E aí precisa... Deixa eu mudar minha imagem novamente aqui para o lado. Normalmente alarga demais. E aí precisa dar aquele beliscãozinho. Tá certo? Às vezes, se você não dá esse beliscão, ó, a gente dá o beliscão todas as vezes em que o tubo externo ele fica muito largo, para evitar que entre solda. Às vezes tem muito técnico, principalmente os que estão começando, que eles entopem a tubulação com solda. Então, fazendo isso, dando essa beliscadinha no tubo externo, evita que entre solda. Ah, dá uma olhada agora na técnica. Deixa eu mudar de novo aqui. A técnica que o meu técnico está usando. Ele está usando agora uma... Para colocar o fluxo, está usando uma escova de dentes. Espero que seja uma escova de dente desativada, né? A pessoa, ele usa de manhã a escova de dente, durante o dia ele usa para passar o fluxo. Não, a escova velha, descartada. Então, só nos tubos de aço com cobre. No cobre com cobre não é necessário. Por exemplo, o tubo de sucção, ó, está usando um maçarico, eu sempre recomendo. É um maçarico custo-benefício, tá? Depois vocês dão uma olhada nos nossos vídeos sobre maçarico. E um defletor na ponta. Esse defletor também ajuda muito na ponta. Ele acelera o processo de soldagem. Presta atenção, muito legal essa imagem. Ó, ele vai testando ali com a ponta da solda para ver a hora que dá. E aí a hora que derrete, né? Fica meio liquefeita a solda. E é o que eu te falo, não precisa já exagerar, é pouca solda, pronto, é só isso. De vez em quando, principalmente quem está começando, faz aquela pelota de solda. Não resolve fazer aquela pelota de solda, tá certo? Não vai ficar melhor. Então, todo o processo é o seguinte, é um processo de limpeza da tubulação, os tubos devem estar limpos. Passo número 2, um maçarico bom. O defletor na ponta ajuda muito, ó, vê como foi rápido. Um pouco mais longe do compressor, a solda é bem mais rápida. E nesse caso, usar o fluxo. Sem o fluxo, você não consegue fazer solda de aço com cobre. Não consegue, não adianta nem tentar. Tá vendo? Vê a quantidade de solda que o técnico usa. Ó, ele aquece, dá sempre preferência para aquecer mais o tubo de cobre nesse caso. Ó, viu que ele levou a chama um pouco mais para perto do tubo de cobre, porque o cobre ele demora um pouco mais para aquecer, ele precisa estar mais quente. Ó, presta atenção, ó, pouquinha solda, pouquinho material, feito. Certo? Aí também ele passou o fluxo.
Oxi. Então, atinge o aquecimento ideal. Por isso que a gente às vezes fala do maçarico. Quando for comprar um maçarico, uma das coisas que você deve ter é um maçarico bom. Tem coisa que dá para você... Por exemplo, como eu falei do nitrogênio, tem as alternativas para resolver o problema do nitrogênio, mas um maçarico ruim não tem nada que resolva. O técnico começa, principalmente quem está começando, já começa com um maçarico ruim, acaba se cansando, acaba desanimando. E aí, sim, a gente vai soldar o rabicho também. Sempre que vier rabicho, solda, tá bom? Esse rabicho ele vaza. Ele vem meio... Tem aparência que tá lacrado, mas ele vaza. Ok? Vamos fazer o vácuo agora. Agora eu quero que você preste bastante atenção no vácuo. Vou mudar novamente a posição aqui da minha imagem para que você veja. Olha como eu faço. Eu coloco a mangueira vermelha, né, do manômetro de alta, eu coloco na bomba de vácuo. Tá fechada, ok? Aqui, o azul, mostra o azul. Mangueira azul. Lá. Não, só que Ó, mangueira azul do manômetro de baixo eu coloco então na válvula de serviço. Fechadinho no meio. Presta atenção, sim. E o contrapeso fechado, tá? A válvula fechada do contrapeso. aqui, ó. Vermelha. Calma, Ok. bomba de vácuo. Prestou atenção como é que tá a ligação? Vamos ligar a bomba de vácuo agora. Ligamos a bomba de vácuo. Agora você abre o manômetro vermelho e abre o azul. No momento que abre o azul, começa a fazer o vácuo. Entendeu? Por que eu faço dessa forma? Eu faço dessa forma para evitar contaminação. Depois do vácuo feito, eu simplesmente vou abrir o gás e as mangueiras não vão ficar expostas, ok? Enquanto está fazendo o vácuo, eu sempre deixo essa parte final, né, da finalização, Mostrar pra eles o que foi colocado. relé, parte elétrica, prender o pezinho a base do compressor. Eu deixo para fazer tudo enquanto está fazendo o vácuo, para aproveitar esse tempo. O vácuo é um tempo que você tem para fazer tudo isso, para arrumar suas ferramentas, organizar, porque não adianta ter pressa no vácuo, né? A gente calcula mais ou menos uns 20 minutos de vácuo é o ideal. Esses dias eu lia o manual da Embraco, eles recomendam um mínimo de 20 minutos de vácuo. Mesmo que o relógio, né, o manômetro já deu vácuo e tudo mais, você espera. Ó, tá pintando. Isso daí é um outro detalhe que valoriza muito seu serviço, tá bom? Principalmente na tubulação de aço, né? O próprio processo de abrasagem propicia, né, oxidação do tubo. Então a gente dá esse sprayzinho de tinta. E aí o tipo de tinta que você usar, se quiser comprar um latim, passar com pincel, aí fica a seu critério. O legal é você chegar e pintar. Isso daí ajuda muito a proteger. E além do que ficar bonitinho o serviço. Ó, ele vai pintar até onde não soldou, tá bom? Isso daí é uma outra conexão que tem. E você vê, o processo de abrasagem da fábrica provoca uma oxidação. Então o técnico está aproveitando para dar uma geral em tudo, deixa tudo bonitinho. Enquanto isso está fazendo vácuo. Eu vou te mostrar uma coisa, um macete que a gente faz. Então, esse manômetro é um manômetro bem simples. Olha o macete, qual que é? Ó, em cima essa é a parte onde sai o vácuo. A gente costuma segurar ela por alguns segundos e soltar. Normalmente quando o vácuo tá legal, a tampinha nem mexe. Agora sim vamos fazer a carga de gás, é o S134, 100 gramas. Vamos fechar o manômetro vermelho, que está ligado na bomba de vácuo. Vamos fechar o azulzinho também, desliga a bomba. E agora, liga a balança. A gente viu ali na etiqueta, 100 gramas. Vamos abrir. Vamos abrir agora o registro para começar a entrar o gás. 100 gramas. E depois eu vou te falar uma coisa que aconteceu aí. Aconteceu comigo e pode acontecer com você.
Pronto, 100 gramas, passou 1 grama, legal, a gente desconsidera aí. Mangueira, tudo mais, ó, deu por volta ali de 60, quase 60 PSI. É mais ou menos o que acontece quando você injeta. A princípio, e agora pronto, ligamos o compressor, a geladeira, o compressor já entrou em ação. E no final vou te dizer um erro que eu cometi aí, para que você não cometa. Tá certo? Eu errei para que você não erre. Ó, dá uma olhada. Tá trabalhando ali um pouco abaixo de 0. R134, a gente é acostumado que ele trabalhe acima de 0. Legal? Ah, vamos medir a amperagem. Daqui a pouco eu vou falar o erro que eu cometi com essa geladeira. De não confiar no processo. Você tem que confiar no processo. 1.4, 1.5 ampere, está excelente o funcionamento, mas está trabalhando em vácuo. Agora sim, pronto, acabou o vídeo. Deixa eu falar para você o erro que eu cometi. Eu não mostrei esse erro, não filmei esse erro que eu cometi, mas foi o seguinte, vocês viram que estava ali trabalhando um pouco abaixo de 0? Eu até tenho a mania de falar, tá trabalhando em vácuo. Não, não é vácuo, é negativo, tá bom? Tá trabalhando uma pressão negativa. E o que eu fiz? Eu sempre recomendo, trabalha com balança e se tiver etiqueta, coloca a quantidade que tem na etiqueta, ok? Foi o que eu fiz. Só que, entretanto, o que aconteceu? Eu não acreditei muito no... Sabe, quando o ponteiro começou a marcar ali uma pressão negativa, eu falei, meu, eu acho que eu vou colocar um pouco mais de gás, eu acho que não tá legal e tal. E aí eu cheguei e coloquei um pouco mais de gás, até passar, né, do 0, até subir um pouco mais. Só que depois, aí eu pensando, depois, já tinha terminado o serviço. O que provavelmente aconteceu? Por que o ponteiro estava tão baixo? Provavelmente ainda, talvez, houvesse ainda um pouco de óleo. Lembra aquela limpeza que a gente fez? Talvez ainda tivesse um resíduo de óleo ali dentro. E esse resíduo estava meio que obstruindo um pouco o gás. Ele estava passando, mas estava passando meio restrito. E até esse óleo sair lá em cima no evaporador e desobstruir totalmente o capilar, o que acontece? A pressão fica baixa mesmo, certo? Eu não levei isso em conta. E aí o que eu fiz? Eu coloquei mais gás e deixei um pouco funcionando. A geladeira funcionou, foi uma maravilha. Sabe aquele ruído gostoso? Dentro do evaporador, você coloca o ouvido ali em cima e você ouve aquele chiadinho constante, bonito. Tss. É o sonho de todo técnico, ao terminar o serviço, ouvir esse chiadinho lá em cima no evaporador. Pois é, então aguardamos um tempo e aí quando dei uma olhada lá embaixo, ele deu retorno de líquido. E aí eu falei, tá vendo? Eu não confiei no sistema, eu não coloquei o peso correto, eu coloquei acima do peso e agora eu vou ter que soltar gás. E aí eu tive que soltar o gás até recuar o retorno do sistema, mas se eu faço isso, eu já com 30 anos nas costas, você ainda pode fazer? Não deve, confia no sistema, coloca a 100 gramas e espera, porque ela vai normalizar a pressão e quando normalizar vai funcionar tudo direitinho. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Espero, se você chegou até aqui é porque realmente você quer aprender, legal? Se você quer aprender e quer estudar comigo, eu estou deixando aqui embaixo nosso link, tá? Dos nossos cursos. Vem estudar comigo, você vai ver que vale muito a pena. Além disso, like, se inscreve, ativa a notificação, faz algum tipo de comentário, tudo isso é muito bom para a gente continuar gerando esse tipo de conteúdo para você, legal? Bom, estou deixando... Cadê? Onde está? Legal. Tô deixando 2 vídeos aí na sequência, escolhe um deles, assiste, vamos aprender, vamos nos desenvolver. Tchau, tchau, um abraço, até a próxima, se Deus quiser.